Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência híbrida que debateu hoje pela manhã o orçamento de 2023. Mariana Rosadas tem os detalhes. Os representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento foram os convidados desta sexta audiência pública que a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira vem realizando para discutir a Lei Orçamentária de 2023. O projeto 1172 de 2022 determina as metas do orçamento e as prioridades do Poder Executivo para os próximos anos. A Prefeitura prevê receitas e gastos da ordem de 39 bilhões de reais para 2023. Em linhas gerais, a receita prevista para 2023, em termos nominais, ela contém um crescimento de cerca de 5%. É sempre importante lembrar que quando são feitas essas estimativas, nós utilizamos os dados oficiais do Banco Central de previsão de crescimento de PIB e inflação e que norteiam a elaboração das previsões de receita e que, naturalmente, também de despesa. É importante também lembrar que em 2021 e 2022 nós ainda tivemos algumas receitas extraordinárias que não se repetirão mais em 2023 e 2024. Então, dessa forma, os crescimentos que serão considerados, eles não são tão expressivos assim a primeiro momento, porque 2021 e 2022 ainda carregam essas receitas extraordinárias. O Parlamento Carioca aprovou na sessão extraordinária desta quarta-feira um projeto que dá às gestantes o direito de ter intérpretes de Libras como acompanhantes durante o parto, além de consultas de pré-natal. Veja com Simone Braga como foi a sessão. Na sessão extraordinária foram aprovados, em segunda discussão, 22 projetos de lei. Entre as propostas aprovadas, que incluem datas especiais no calendário oficial da cidade, estão o Dia Mundial do Skate e o que inclui no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município, o Mirante de Paris, espaço criado na comunidade do Jacarezinho, que proporciona lazer e cultura para a população carioca. É um estabelecimento que foi criado aqui na comunidade, perto da comunidade aqui do Jacarezinho, onde hoje você recuperou uma grande área do entorno, trazendo ali uma frequência dos moradores muito bacana. A Semana Carioca da Diversidade Religiosa, o Dia Municipal do Voo Livre e a Festa Literária de Campo Grande, a Flicamp, também foram propostas aprovadas e serão incluídas no calendário oficial da cidade. O projeto do vereador Felipe Michel, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a modalidade esportiva denominada fute-mesa, foi aprovado em segunda discussão. O fute-mesa é uma modalidade esportiva que mescla o futebol, o voleibol e o tênis de mesa. E vale lembrar que no Brasil, o Rio de Janeiro foi o precursor da modalidade, que logo virou parte do cotidiano de jogadores de futebol, futevôlei, amadores e ex-atletas. O fute-mesa é uma modalidade esportiva que tem tomado conta da nossa cidade, das nossas escolas, das nossas praças. E eu gostaria também de pedir a coautoria. Aprovado pelo Parlamento em segunda discussão, o projeto de lei que inclui na Lei número 5.242 o Instituto Empreender para Desenvolver, Casa de Cultura de Jacarepaguá, como de utilidade pública. Criada em 2016 como iniciativa social, a Casa de Cultura de Jacarepaguá realiza diversos projetos importantes na região. O projeto que estabelece o direito à presença de um intérprete da língua brasileira de sinais, a Libras, para acompanhar as consultas de pré-natal, o trabalho de parto e as consultas das gestantes e parturientes com deficiência auditiva, foi aprovado em segunda discussão. Veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia desta quinta-feira. Um deles, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, a LDO, para o exercício financeiro de 2023. Um outro, também de autoria do Poder Executivo, autoriza a Prefeitura do Rio a promover a incorporação da Companhia Carioca de Securitização S.A. pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto.
Chega ao parlamento o projeto que cria o Programa Municipal de Iniciação Profissional no Setor Público. Os vereadores vão discutir também o projeto que proíbe a instalação de monumentos que exaltem escravocratas e eugenistas. E ainda o projeto que torna obrigatória a afixação permanente do número de vagas disponíveis nas escolas do ensino fundamental e creches particulares do município do Rio. E aqui comigo o vereador Felipe Boró para uma conversa. Ele é autor da lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, que inclui o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no calendário oficial do município do Rio. Vereador, obrigada pela sua participação aqui no CRN, primeira edição. E eu pergunto, o que o senhor pretende destacar com essa lei? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos assistem. Nosso objetivo é trazer mais visibilidade e reconhecimento a esses profissionais, principalmente que atuam na área de recuperação de pessoas que tiveram um estado mais grave na Covid-19, né? E também um tratamento com as pessoas com deficiência física, que é uma das bandeiras do meu mandato. Vereador, agradeço a sua participação aqui conosco. Muito obrigada e volte sempre. Obrigado. A Comissão Permanente de Assuntos Urbanos promoveu outra audiência pública nesta terça-feira, aqui no Palácio Pedro Ernesto. Na pauta, a criação de mais 4 parques na cidade. Eu acompanhei. A audiência pública sobre os parques urbanos da cidade aconteceu de maneira híbrida. Estavam presentes vereadores, o secretário de Meio Ambiente, representantes de órgãos públicos ligados ao tema e da sociedade civil. A presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, Tainá de Paula, destacou que o debate com a sociedade é fundamental para se avançar em políticas públicas para garantir a preservação do meio ambiente com a manutenção e ampliação de áreas verdes na cidade. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais perdem a área vegetal e a gente precisa dar uma resposta pública sobre as nossas áreas de preservação ambiental, os nossos parques urbanos. Tem uma série de iniciativas do Executivo que a gente vem acompanhando. Temos tramitando o Parque de Uaíba, temos uma discussão grande sobre o Parque de Realengo, o Parque de Dois Irmãos. Diversos representantes dos parques, mobilizados pela sociedade civil, vieram aqui hoje dar suas falas e nós desdobramos diversas audiências públicas também, porque temos parques e especificidades das áreas de planejamento, de várias regiões da cidade, da Zona Sul até a Zona Oeste profunda, e eu acredito que foi um passo importante da Comissão de Assuntos Urbanos num tema tão importante. O cônsul do Japão, no Rio de Janeiro, recebeu o título de cidadão carioca na noite desta terça-feira. A repórter Simone Braga traz os detalhes. A solenidade de entrega do título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ken Hashiba, cônsul do Japão, foi uma iniciativa do vereador Tarcísio Mota. Ken Hashiba, de 55 anos, é cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro e começou sua carreira diplomática em 1991. Graduado na Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio, ele já foi também primeiro secretário na Embaixada do Japão na Itália em 2008. Na ocasião, o vereador Eliseu Kessler também entregou ao cônsul o título à cidade de Kobe, como cidade irmã do Rio de Janeiro. É para mim grande honra receber ao cidadão honorário de Rio de Janeiro. Uma de nossas missões importantes é divulgar a cultura japonesa. Acho que tenho grande sorte. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro faz uma demonstração de amizade a toda a comunidade japonesa no Rio de Janeiro e no Brasil. Temos o título de cidadão honorário ao cônsul-geral do Japão, Ken Hashiba, que vai se tornar, portanto, hoje um carioca honorário, né? Nós temos a questão da exposição e ainda o título de cidade irmã para a cidade de Kobe. Portanto, esse conjunto de homenagens hoje é uma demonstração de amizade por tudo aquilo que a gente pode ter de intercâmbio entre Brasil e Japão, em várias áreas, na área da educação, na área técnico-científica, na área, inclusive, de prevenção aos desastres, que é uma questão importante para o Rio de Janeiro, e na área cultural, certamente. O Brasil é o país com a maior comunidade Nikkei, que é de descendentes japoneses, no mundo. E, além disso, os portugueses, que nos colonizaram, né, nós temos relação muito próxima, são os primeiros a criar uma relação com o Japão, tanto que para eles botão é botão, copo é copô. Então há uma relação muito próxima entre os países e é muito justo que a gente faça essa homenagem aqui a eles.
Vamos falar de saúde? O prefeito Eduardo Paes pediu que as pessoas mais velhas e com comorbidades se protejam mais por causa do crescimento dos casos de Covid-19 na capital. Ele convocou uma coletiva que acabou há pouco para alertar a população. Vamos ver? A gripe, chamada gripe normal, vou chamar aqui de gripe normal que os leigos vão me entender, ou seja, as gripes não Covid, elas representam, a gente vai ver pelos dados aqui, cerca de 80% dos casos de pessoas que aparecem nas unidades de saúde, nas farmácias, no setor privado e fazem o teste. O objetivo daqui de hoje é nós nos comprometemos desde o início desse processo, ou pelo menos desde o início do meu governo, a agir com toda a transparência na divulgação dos dados, no alerta à população. E é óbvio, quando a gente tem um pequeno crescimento em algo que tanto nos traumatizou, que tantos danos e tantas mortes trouxe à sociedade, não há dúvida que a nossa obrigação, como autoridades responsáveis, governantes, é a de informar a população e alertar, chamar a atenção das pessoas para que as pessoas tomem providências, algumas. Né? Quando a gente fala de pessoas que têm algum tipo de comorbidade, que têm mais idade, é óbvio que é mais adequado que essas pessoas se protejam mais. E eu vou ficando por aqui. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina agora. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã.